Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das terças-feiras aqui da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, As Curas de Jesus. Hoje o nosso 26º encontro, gente. Estamos chegando no finalzinho do livro já. Vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. E já vou adiantar para vocês que a gente não vai esgotar esse assunto, né? Porque tem muita informação a respeito. E a Nádia já está comigo hoje, que ela está ganhando bônus hora. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada. Agora, né, felizmente refeita aí de umas gripes que estavam me deixando sem voz. Muita alegria de estar junto a vocês para estudarmos mais um pouquinho sobre as curas de Jesus. Então vamos serenando os corações. Calma, não, tem que ir. Opa! Vamos trazer o nosso povo para cá, né? Olha é aqui, mesmo? opa, tirei o Guerra, voltou o Guerra, olha, tá tudo rapidinho, igual Tá uma árvore tudo de rápido Natal. ali, é verdade. Não, sejam bem-vindos a nossa especialista Luciana hoje e o Guerra também com a prece final. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Nádia. Seja bem-vinda, Nádia. Então, obrigada. E vamos por um estudo bem gostoso, bem tranquilo, né? Que faça com que a gente consiga reter, né, esses ensinamentos e colocar no nosso dia a dia, né, em prática. Que assim seja, né, Lu? Isso aí, boa Sabe noite quem a chegou todos. aqui? Opa, pode falar? Desculpe, Não, Eduardo, pode falar. Vai lá. Não, pode deixar o teu boa noite, é que tá chegando os ônibus aqui já. Então tá bom. Então boa noite a todos, boa noite, Carlos, boa noite, Nádia, boa noite, Luciana. Boa noite. Então vamos aí, vamos para mais um estudo. Que seja, como sempre, proveitoso para todos. E que assim seja. Que assim seja, né, cara? Vamos adiante, então. Olha quem que chegou já. A Denise foi a primeira que chegou, veio lá de Florianópolis, olha só, né? A Wanda de Curitiba, o Dito também aqui com a gente, com certeza a Elisa deve estar por ali também. O primeiro ônibus já chegou. Então, meus queridos, e a Zilma também, lá de Porto Alegre, seja bem-vinda, Zilma. Vamos à nossa prece inicial, então? Agora vamos. Vamos então serenando os corações, as nossas mentes, trazendo a paz interior, pedindo a Deus e a Jesus que ilumine as nossas mentes para compreendermos bem esses ensinamentos de hoje, que estas passagens de Jesus nos trazem tantos ensinamentos e reflexões. Que a luz do Mestre amado nos envolva, os mentores amigos responsáveis por esse estudo também nos protejam e amparem, intuam, e que as nossas reflexões, nossas palavras, nossos pensamentos sejam sempre voltados para o bem, para o melhor, para o entendimento de tantas lições que somos necessitados ainda, né, de aprendizado e de compreensão, para que possamos também nos tornar pessoas melhores e ajudarmos-nos nesse estudo, nesse aprendizado. Agradecemos a oportunidade, querido Deus e querido Jesus, e que possamos assim, então, com essa prece, dar início às reflexões do estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Nádia. Vamos virar aqui a nossa telinha, gente, e vamos combinar assim, né? Se vocês dão o grito aí, me interrompem aí, podem fazer, né, trazer, né, as considerações de vocês durante o nosso bate-papo, ok? Isso mesmo. Então tá, a Magela acabou de chegar, o pessoal de Fazenda Rio Grande chegando devagarzinho. Gente, eu vou ajeitar as minhas telas aqui, né? Eu não vou conseguir ficar vendo todo mundo, mas aí vocês dão um grito. Então, meus queridos, o relato dessa cura é considerado o mais longo do Evangelho. Gente, ele ganha por 3 versículos do nosso encontro anterior, que foi a cura do cego de nascença, né? Esse relato tem 44 versículos. Por outro lado, João não dedicou um capítulo inteiro a esse relato. Olha que interessante, né? São curiosidades, né, que aparecem no Evangelho e também só está no Evangelho de João. Então, meus queridos, para fins de registro em nosso estudo,
nós vamos lê-lo por completo, até porque a gente nós costumamos nos basear na nova tradução do Haroldo Dutra Dias, né, do Novo Testamento. Então, eu acho que é interessante, talvez fique um pouco cansativo, vocês me perdoem, mas eu acho interessante a gente registrar aqui, então, os nossos 44 versículos. Então, sem mais demora, vamos adiante, né, gente? Então, na página 433 deste livro aqui, cá está, nós temos então o título A Ressurreição de Lázaro. Então, Haroldo Dutra Dias, traduzindo direto do grego, nos diz o seguinte: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que tinha ungido o Senhor com unguento e enxugado os pés dele com seus cabelos. Assim, as irmãs foram enviadas a ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Ao ouvir isso, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Quando, portanto, ouviu que estava enfermo, ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, então, diz aos discípulos: vamos novamente para a Judéia. Diziam-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e vais novamente para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda durante a noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse essas coisas, mas depois diz a eles isto: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se adormeceu, será salvo. Jesus tinha falado a respeito da morte dele, mas eles supunham que estivesse falando a respeito do repouso do sono. Assim, disse-lhe Jesus abertamente: Lázaro morreu, e me alegro por vós de que eu não estivesse lá para que creiais. Todavia, vamos até ele. Então disse Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos. Dídimo aqui no sentido de gêmeo, tá, gente? Então disse Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também, a fim de morrermos com ele. Assim que chegou, Jesus o encontrou no sepulcro já há 4 dias. Ora, Betânia estava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui, para que vocês entendam o que é esse 15 estádios, porque tem aqui no índice 8, o Haroldo diz assim: medida equivalente à 8ª parte da milha romana, o que corresponde a aproximadamente 184 metros. Então, assim, números redondos, dá uns 2,5 km, né, para a gente entender. Então, Betânia estava perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo até Marta e Maria para confortá-las a respeito do irmão. Assim que Marta viu que Jesus estava vindo, saiu ao encontro dele. Maria, porém, estava sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sei também que tudo quanto pedires a Deus agora, Deus te dará. Jesus lhe diz: teu irmão se levantará. Marta lhe diz: sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim mesmo, se morrer, viverá. E todo que vive e crê em mim jamais morrerá, por todo sempre. Crê nisto? Perguntou Jesus. Ela diz a ele: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Ao dizer isso, ela partiu e chamou secretamente Maria, sua irmã, dizendo: o mestre chegou e te chama. Ela, quando ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta fora encontrá-lo. Os judeus que estavam com Maria em casa e a confortavam,
Vendo que Maria levantava-se depressa e saía, seguiram-na, supondo que fora ao sepulcro a fim de chorar lá. Então, quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, prosternou-se junto aos pés dele, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Assim, quando Jesus a viu chorando, e também chorando todos os judeus que vieram com ela, agitou-se em espírito, perturbou-se e disse: Onde o colocaste? Dizem-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então diziam os judeus: Vede como o amava. Alguns dentre eles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não podia fazer também com que este não morresse? Jesus então, agitando-se novamente, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta e uma pedra estava posta sobre ela. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do que estava morto, diz a ele: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Jesus lhe diz: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Ao dizer essas coisas, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. Sudário é um lenço, né, gente? Jesus lhes diz: soltai-o e deixai-o ir. Então, meus queridos, aqui estão os 44 versículos, né, dessa passagem. Me desculpe, né, se alguém dormiu aí, por gentileza, acorde imediatamente, que agora a gente vai, né? Não. A gente vai fazer a nossa primeira parada, que será na fala confortadora de Jesus, mas que, porém, poucos deram atenção. Deixa eu dar um oi aqui para a Ivone, lá do Leocádio. Seja bem-vinda, Ivone. Então, virando a nossa página aqui, olha só. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Então, meus queridos, considerando tudo que já estudamos em nossos encontros anteriores, nós podemos deduzir que Lázaro era mais um caso de catalepsia ou catatonia, contudo, um dos mais longos, pois que ele encontrava-se nesse estado há 4 dias, né? Algumas informações tiradas aqui pelo Google diz que esses estados costumam durar cerca de 10 minutos, né? Mas na verdade eu acredito que essa informação não está muito dentro da realidade, porque nós sabemos de casos de pessoas que foram veladas por um determinado tempo, né? Mas elas estavam em estados de catalepsia, não estavam mortas, né? E depois, quando foram exumar, né, a ossada, né, os restos mortais, o corpo encontrava-se às vezes de lado ou até de bruços, gente. Olha só que interessante, né? Por isso que hoje em dia se usa, né, essa ideia de se esperar 24 horas. Né? Mas no caso ali do Lázaro, eles esperaram aquele pouquíssimo tempo, como a gente sabe, e já colocaram ele lá no sepulcro, né? É possível também já estivesse recuperado do estado cataléptico, porém preso às ataduras não conseguia mexer-se, né? Então aqui é uma consideração da minha parte, né? Uma curiosidade minha, que de repente o cidadão estava, né? Já estava até acordado talvez. Então são especulações que não reduzem o feito de Jesus, né? O que sabemos é que a enfermidade do amigo do mestre tinha um objetivo maior: chamar a atenção para os feitos de Jesus, ou a glória de Deus e a acreditação de Jesus, né? Olha que não era sempre que Jesus, né, lançava a mão dessa acreditação, né? Às vezes ele fazia lá a cura e já saía, né? Mas nesse caso ele estava chamando literalmente a atenção. Até porque lembro que os discípulos falaram, né? Puxa, mas a coisa está meio azeda lá em Jerusalém ainda e você vai voltar, né? Então, pois ele falou: vou voltar, né? E de fato chamou muita atenção, pois que Lázaro
passou a ser molestado pelos fariseus, pelos escribas e até pelos próprios amigos, como comenta irmão X na introdução do livro Lázaro Redivivo. Gente, esse livro é um livro belíssimo, olha o que diz lá. Ó. Conta que Lázaro de Betânia, depois de abandonar o sepulcro, experimentou certo dia fortes saudades do templo, tornando ao santuário de Jerusalém para o culto da gentileza e da camaradagem, embora espécie de coração renovado, distante das trocas infindáveis do sacerdócio. Natural, né, que dentro de uma casa de oração era de se esperar um bom clima, uma acolhida fraterna, mas a recepção não foi como Lázaro esperava. E eu dou aqui uma boa noite para a Rosélia, que chegou bem na hora da recepção do Lázaro lá na sinagoga. Olha como é que foi, gente. Olha que beleza, né? Olha o que o pessoal gritava para ele. É morto, voltou do túmulo insultando a lei. Fora, fora, vai para os infernos, os mortos não falam. Feiticeiro, a lei te condena. E deve ter tido outras coisas que João não quis escrever aqui, porque talvez ficasse muito feio no texto, né? Então nem mesmo a ressurreição de Lázaro foi capaz de amolecer aqueles corações endurecidos, aqueles olhos cegos. Gente, olha só. A bem da verdade que até nas casas espíritas, até hoje nós temos pessoas assim, né? Não é verdade? E os impropérios vinham até de seus amigos de infância, conta-nos Humberto de Campos, que sabemos, né, é o irmão X. Então até os amigos de infância, aqueles que conheciam Lázaro desde pequenininho, estavam xingando ele, tudo como se ele fosse uma pessoa do mal, né? E temos outra fala intrigante de Jesus. Não são 12 as horas do dia? Gente, essa aqui me chamou a atenção. Ele diz assim, se alguém anda durante o dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se alguém anda durante a noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus refere-se não à luz do dia ou à escuridão da noite, mas ao testemunho da fé. Corria sem dúvida o risco de ser apedrejado, pois que a polêmica que despertara por onde passara ainda estava acesa. Contudo, precisava retornar para ver seu amigo e também ratificar seus passos através da firmeza de suas convicções, mesmo que isso o levasse à morte por lapidação. Então Jesus, dentro da sua fé firme e vigorosa, ele volta para Jerusalém. Trazer um morto à vida, no calor daquela situação, seria a prova de seu poder. Mas os surdos de ouvir e os cegos de ver só se preocupavam com as próprias perdas materiais que o advento do Messias poderia lhes causar. Seria melhor ignorá-lo ou, na impossibilidade disso, eliminá-lo do caminho. E assim passaram a planejar a prisão do celeste amigo. Olha que interessante, né, gente? Aquilo de fato foi a gota d'água, né? Porque os fariseus, os escribas se sentiram, os saduceus também se sentiram ameaçados, né? Porque de tamanha repercussão que houve naquela cura. E temos mais adiante nessa passagem um diálogo muito interessante entre Marta, irmã de Lázaro, e Jesus. Deixa eu ver se o pessoal dormiu aqui, os que estão me ajudando. Oi, Lu, oi, Guerra, tá tudo bem aí? A Lu está com o microfone fechado. Se vocês quiserem comentar, podem interromper, que às vezes eu não ouço, não vejo vocês aqui. Não, tá tudo certo. Coisa, não, depois, mais tarde vai continuando na linha do raciocínio aí. Legal. Então vamos adiante. Qualquer coisa, interrompa aí. Guerra também, tá de boa? Tá. Então tá bom. Mudando as telinhas novamente, né? Então vamos adiante. Falávamos então do diálogo muito interessante entre Marta, irmã de Lázaro, e Jesus. Vamos a ele. Vamos a ele. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Gente, só para lembrar, aquele colchetinho ali que destaca a palavra tu, é porque lá no grego, quando o Haroldo foi traduzir, não estava muito nítida a palavra, então, ou às vezes a palavra nem existia. E para dar um sentido melhor, né, ele pôs ali entre colchetes, tá? Mas para não modificar o texto, ele sinalizou essa inserção. Então, só para vocês entenderem, porque vai aparecer muito disso aqui para frente. Porém, Marta reconhece o poder de Jesus ao afirmar na sequência a sua fala. Olha só. Primeiro ela disse assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela diz na sequência, sei também que tudo quanto pedires a Deus, agora Deus te dará. Então a gente percebe em Marta uma fé que lhe brotava do íntimo, que mesmo sem entender, sabia que Jesus podia lhe devolver o irmão já sepultado. E Jesus lhe responde de forma direta, e ele vai lá e diz assim, teu irmão se levantará. Gente, vamos nos lembrar, né? Lembra das expressões levantar-se e deitar-se? Nós, acho que há 2 encontros atrás, a gente analisou essa expressão. Então, naquela época, deitar-se seria a morte, levantar-se a ressurreição. Então, como não existia a palavra reencarnação, porque isso foi uma criação de Kardec, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, ele explica lá na introdução, de apenas 77 páginas do Livro dos Espíritos, né, a criação da palavra reencarnação. Né? Por isso que ele não criou o reencarne nem o desencarne, isso é coisa do movimento espírita. Né? Não existe, existe desencarnação e reencarnação. Essas duas existem. Né? Então, e o conflito de entendimento de Maria aparece então claramente, olha só o que ela diz, sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Gente, esse entendimento ainda habita muitas das religiões do nosso tempo. Muitas religiões do nosso tempo acreditam que haverá uma ressurreição no último dia. Que aqueles que estão lá enterrados há 200, 300, um mês, 3.000 anos vão se levantar, né? Alguns provavelmente nus, né? Porque não tem mais a roupa lá, né? A menos que exista a ressurreição da roupa também. Né? Então, assim, é uma coisa que não tem lógica, né? Mas enfim, era um entendimento que se tinha na época que chegaria um dia em que a pessoa ia ressuscitar, né? E Marta, nós temos que considerar que ela não tinha a chave para abrir o cofre dos tesouros do Evangelho. Olha só, mas Jesus retruca, trazendo luz a essa antiga questão, e ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerá, por todo sempre. E Jesus ainda pergunta para ela, crê nisso? Olha que interessante a pergunta que Jesus faz, e vamos nos lembrar que há pouco Jesus repete essa mesma pergunta. E o Magela diz assim, tá muito boa a sua explicação, Carlos, pode falar a noite toda se quiser. Ah, o pessoal aqui né, vão se deixar, né? Mas acho que ninguém vai aguentar, viu, Magela? E essa pergunta, meus queridos, crê nisto, ela ecoa até hoje, né? Mas, felizmente, hoje temos a doutrina espírita que mantém essa luz acesa, que é a chave do tesouro, nos trazendo entendimento a respeito da vida eterna, não do corpo, mas do espírito, esse que jamais morrerá. Haverá dia em que todos compreenderão a necessidade da lei das reencarnações e conhecerão todas as leis do mundo espiritual. Olha que beleza, né, gente? Lá no nosso estudo de quinta-feira, o problema do ser, do destino e da dor, pela União Espíritos Caminheiros do Bem, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre esse entendimento das leis do mundo espiritual. Né? Vai chegar o dia que todos vão entender, todos vão compreender, né? Não haverá mais perseguições por causa disso, muito pelo contrário, né? Nós estaremos tão próximos do mundo espiritual que ele estará quase a um toque das nossas mãos. Né? A espiritualidade estará mais próxima de nós por conta do nosso soerguimento espiritual. Né? Então,
importante a gente pensar nisso e procurar sempre, né, a fé raciocinada, né, gente? Então, a essa altura, uma multidão já os acompanhava até o sepulcro, incluindo Maria, que fora chamada por Marta. Quando Jesus manda retirar a pedra que fechava a entrada, a fé de Marta vacila mais uma vez. E olha só, Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Interessante isso, gente, né? Como na hora do testemunho, às vezes a nossa fé vacila. Não, gente, eu já vi espírito encomendar novena, para vocês terem uma ideia, por conta de parentes muito próximos com enfermidades muito graves. Quando bate o desespero, o cidadão nega a própria religião. Olha como é que é, né? É a hora do testemunho, é a hora que a gente percebe se os ensinamentos do Cristo estão realmente introspectados, né? Importante a gente pensar nisso, né? Como é importante. Carlos? E aqui, meus... Oi, Lu. Oi. Eu achei interessante eu entrar com uma colocação. Na verdade, é o seguinte, as minhas falas aqui estão embasadas num vídeo que eu ouvi do Arthur Valadares, né? Então, quando esse cheiro, né? Será que ele tendo a letargia, a catalepsia, ele pode cheirar? Ele pode cheirar, né, mal, né? Isso me fez eu ficar pensando, né? Então... Isso também me chamou a atenção, viu, Lu? Eu vou comentar mais adiante sobre isso, porque eu não vi em nenhum autor isso que você está comentando agora. E olha que me parece um pouco lógico, né? Pois então, na verdade, é o seguinte, se você me permitir, eu queria ler rapidamente a pergunta e um pouquinho da resposta 423 do Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre a questão da letargia, que foi o que ocorreu, né? Então, ele falou, na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Na letargia, o corpo não está morto. Então, quando a gente fala que o corpo não está morto, a gente fala que não houve nenhum milagre de Jesus neste momento, porque ele ainda vivia, né? A cura vai vir daí em seguida que eu vou conversar. Então, assim, ó, na letargia, o corpo não está morto, uma vez que há funções vitais que permanecem. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Portanto, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Mas, quando os laços são rompidos pela morte real, há a desagregação dos órgãos. A separação é completa e o espírito não retorna mais. Então, quando eles falam lá que eles derrogaram, foi derrogada a lei, né? Quer dizer, houve ali um incidente grave, né? Diante dos olhos de todos, né? Dele voltar à vida, não houve, porque ele não estava morto. Então, as leis naturais foram preservadas por Jesus. O que houve foi um magnetismo de Jesus, que eu já volto a falar. Então, quando um homem aparentemente morto retorna à vida, é que o processo da morte não estava consumado. Então, Jesus já tinha plena consciência desse fato, por isso que ele demorou ainda, né? Só que é o seguinte, Jesus sabia o ponto em que ele podia atuar para poder fazer com que o povo começasse a refletir, né? Então, essa coisa do cheiro que eu queria te falar é que o homem, na 423, então, o Lázaro, ele voltou à vida. Então, ele não estava morto, já nos dando uma ideia de que do que se passou exatamente, né, nesse caso com o Lázaro. Então, o que aconteceu com o Lázaro? Foi um processo de letargia profunda que pode ocorrer a decomposição
de algumas partes do corpo, sobretudo das extremidades, porque nas extremidades é que faltam a circulação. Por isso que ele estava enrolado com ataduras nos pés, nas mãos e também no rosto, né? Usando o lenço, né? Então, explicando o mau cheiro oriundo do corpo de Lázaro. Então, num processo de letargia, ele está vivo. Se ocorrer algum tratamento ali, rapidamente, ele não vai acontecer esse processo. Mas se tudo ficar quieto, como ficou 4 dias, as coisas começam a se processar, entendeu? E ele realmente tinha essas feridas no corpo, né? Então, Jesus o reanimou, né? Reanimou por meio do seu magnetismo, né? E esse magnetismo a gente sabe que é de primeira qualidade, né? Então, eu não sei, melhor eu parar aqui, porque daí a gente já explicou um pouquinho sobre a letargia e a questão do mau cheiro, né? Não, e Lu, você trouxe um esclarecimento que eu não tinha percebido. Eu até depois vou ler para vocês verem que a gente estava mais ou menos no mesmo caminho, mas esse esclarecimento que você trouxe foi bem importante, porque, na verdade, a minha intenção não é desfazer, né, o que está dito dito pelos estudiosos e tudo mais, mas a intenção era acrescentar um detalhe que agora com essa explicação tua parece lógico, né? Que, bom, Jesus ele trouxe a vida, por assim dizer, quantos rancenianos, né? Os leprosos, né? E quem conhece da doença sabe que as extremidades elas vão se dissolvendo praticamente, né? Então, quer comentar alguma coisa? Sim, mas pode terminar. É que eu vi que ela sentiu um ar puxado assim, eu falei, vai comentar alguma coisa. Então comente. Não, tudo bem. Não, eu só ia falar assim, porque se a gente parar para pensar mesmo, né? A pessoa ficou sepultada lá, envolta em panos, em faixas, né? enfaixadas. Era né? Costume Quase como na época, mumificado, né? De repente, quase isso. Não tão exagerado, né? Mas... E aí eu fico imaginando, né? A pessoa acho que eles sepultavam deitado, né? E aí a circulação já não funciona tão bem, e aí a pele, né? Vai ficando desidratada, a pessoa não se hidrata, não se alimenta, começa a refletir na pele, né? No corpo. É como as pessoas que ficam muito tempo, assim, já em idade mais avançada, ficam muito tempo sentadas, de repente numa cadeira de rodas, Isso. formando escaras, né? Forma aquelas escaras na pele ou nas costas e aquilo vai... Só por ficar numa mesma posição, né? Por muito tempo, né? Aí, coisa assim de horas, imagine dias, né? E fica 4 dias ali sem, né, fazer uma higiene, sem nada. Realmente pode liberar ali odores, né? Nada agradáveis mesmo. Então faz sentido, né? Tem lógica. Porque ele não morreu de fato, né? E importa considerar que quando o pessoal enfaixava, não era uma coisa displicente, né? De qualquer jeito. Eles literalmente enfaixavam, né, a pessoa, alguns com os pés juntos, outros não, mas o queixo era enfaixado junto com a cabeça para a boca ficar fechada. Então, se eles fizeram isso com todo o rigor, é bem provável que, mesmo que o Lázaro tivesse acordado, ele talvez não conseguisse nem gritar ou falar, né? Você acha que eu queria falar da fala do Bezerra, explicando essa letargia do Lázaro? Lu, comente. Comento? Que é do livro então, lá na verdade, Ivone, né? Tudo que eu estou comentando aqui não é meu. Na verdade, foi pesquisa que a gente fez, acabei ouvindo a explicação do Arthur Valadares, eu achei muito interessante. Então, essa explicação que eu... Lu, desculpe cortar você, mas assim,
tudo que a gente fala aqui não é nosso, nós somos Não. papagaios da espiritualidade. Exatamente, amor. exatamente, né? A gente não é só um papagaio muito ruim se a gente coloca em prática o que a gente diz, né? Mas a gente não diz, aí a gente fica papagaio mesmo, né? Então, Torna-se um papagaio bonzinho quando põe em prática, senão fica malzinho mesmo. é verdade. Então, isso que eu vou falar agora, o Bezerra colocou no capítulo 1, é um capítulo inteirinho dedicado a esta explicação de Bezerra referente à letargia de Lázaro, né? Ou catalepsia. Então, está no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 1, de Ivone A. Pereira, tá? E Bezerra diz assim, que a letargia, a catalepsia nos traz uma curiosidade muito grande no caso de Lázaro, porque, segundo ele, Lázaro estava tendo uma letargia profunda, e essa letargia profunda era derivada de uma depressão. Olha a depressão lá na época de Jesus. Por uma depressão por conta de uma enfermidade. Então, ele não estava legal também, em algum aspecto, que não diz qual é a enfermidade. Então, ele estava enfermo e acabou caindo num processo de desânimo. Olha como a gente tem que tomar cuidado nesse processo, né? E com esse processo de desânimo, ele entrou nesta letargia. E daí, o qual Jesus cura ele, por quê? Porque ele não estava morto. O Jesus não derrogou nenhuma lei, ele veio para cumprir as leis. Então, as leis naturais, ele foi de acordo. O espírito ainda estava ligado ao corpo de Lázaro, né? Então, nesse aspecto, é que ele usou esse magnetismo, né, incomparável, como diz o Arthur Valadares. Olha que legal, né, gente? Capítulo 1 do livro, qual que é o livro mesmo, Lu? O livro é Recordações da Mediunidade, é o capítulo 1 inteirinho. Eu não tive tempo de ir até ele, então o que o Arthur colocou foi o que eu coloquei para vocês, né? Mas é um livro que o Bezerra, é um capítulo que o Bezerra discorre sobre tanto a letargia quanto a catalepsia. E daí ele traz essa curiosidade de Lázaro, né? Então, você veja, e quantos de nós não temos uma enfermidade e não caímos no desânimo, no vitimismo, na depressão, e acabamos entrando num processo de letargia sem saber, né? Hoje, até eu ia procurar e não, como diz assim, não adianta contar o que não fez, né? Mas eu ia procurar o que a medicina faz hoje neste processo. Quais são as ações que ela tem nesse processo, né? Acho que vale a pena a gente, se tiver curiosidade, eu vou procurar isso também. Porque Jesus ali se utilizou do magnetismo, né? Então, então a gente precisa cuidar demais dessas enfermidades nossas para que a gente não caia, né? Porque realmente, para mim, cair numa letargia, quer dizer, naquele tipo, não estou nem aí mais com a vida, tá tudo acabado mesmo, né? Até assim, quando a gente acaba perdendo um ente querido, quantos não acabam caindo numa depressão sem enfermidade no sentido, mas enfermidade da alma daí, né? Do pouco esclarecimento que tem sobre a vida. E aí vai, né? Mas pode continuar, Carlos. Não só falando ali, né, Lu? Quantas histórias, quantas situações de pessoas que realmente caem na depressão, né? E muitas relatam que não tem vontade nem de tomar banho, nem de se alimentar, não conseguem nem pentear o próprio cabelo, de tão, né, profundamente depressivas, enfim. É muito complicado mesmo. E muitos ainda têm essa ideia de que é fricote, né? De que
todo mundo passou pelo mesmo processo e você está aí desanimado, tal, né? Que nada, né? A gente tem que fazer aquela parte do abraço fraterno, da palavra fraterno, né? Do acolhimento, né? Do E o acolhimento. Divaldo fala, né, que a questão da depressão é um dos maiores índices agora, em 2025, né, para frente, né? Seria a partir de 2025. As depressões, grandes números de pessoas deprimidas no nosso mundo e com consequências muitas vezes aí do suicídio, né? Pois é, O suicídio é vai direto. superar as enfermidades, né, em número de mortos a partir de 2025. Então a gente tem que orar, vigiar, né? E auxiliar se sempre a preparar, mulher dos nossos estudar, né? irmãos, né? É. Verdade. É verdade. Bem, vamos lá então. Eu vou mudar a nossa telinha aqui de novo e vamos dar continuidade lá. Depois vocês interrompem aí, não é? Tá. Então agora, aproveitando esse gancho da Lu, olha só o que eu tinha anotado aqui. Alguns autores entendem que o corpo de Lázaro já decompunha-se por estar ali há 4 dias. Porém, notemos que essa não é uma constatação de Marta, mas uma afirmação de espanto, pois que a pedra ainda não havia sido retirada. Olha só, gente, eu imaginei que quando Jesus falou para tirar a pedra, Marta estava ao lado dele, e ela disse: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Mas é uma dedução que ela tem, né? Ela não viu que já cheirava mal. Então, portanto, era de se esperar o cheiro característico. Acontece que Lázaro levantou-se e saiu, o que nos leva a 2 hipóteses. Ou ele estava catatônico, ou Jesus reconstituiu-lhe os tecidos carnais. De toda forma, não queremos aqui invalidar a cura, mas trazer outro entendimento. Então, olha só, eu desviei um pouquinho do que a Lu falou. A Lu nos trouxe um entendimento espetacular, né, a respeito desse estado que não é nenhum nem outro, que eu comentei aqui, porque eu falei aqui em catatonia ou já passei aqui, peraí, deixa eu ver, ou catalepsia, né? E a Lu falou em letargia. Depois a Lu me conta se letargia é sinônimo de algum desses dois ou se é um terceiro. Você como é bacana, né, gente? Olha quanta coisa a gente pode aprender, né, estudando junto. É muito legal. E Jesus novamente reforça o conceito ainda obscurecido pelos atavismos da época. Olha lá, Jesus insistindo de novo. Ele diz: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Imagine só, gente, Jesus na entrada do sepulcro, a pedra retirada, aquilo tudo passando pela cabeça de Marta, que já cheirava mal, que ele só ia ressuscitar no último dia. E imagine o nível, gente, de confusão na mente daquela pessoa que ainda chorava, né, a morte do irmão. Então isso tudo enleado por essa bacia de sentimentos, né? Olha que interessante. O choque de realidades, o antes e o depois do Mestre amado. Tudo que ouviu a respeito da lei de Moisés, passando agora por uma revitalização, um upgrade divino, por assim dizer, né? Isso tudo parece ter emudecido Marta, porque Marta não responde mais, né? Depois que Jesus diz: não te disse que se creres verás a glória de Deus? E Jesus então profere uma prece a Deus, gente, como que uma conversa íntima entre pai e filho, que marcou a história do cristianismo. Mas antes da prece, o Magela escreveu o seguinte: eu sei o que é isso, uma espécie de medo da enfermidade, mas por outro, procuro esforçar para minha melhoria, aprofundando na medida do possível nos estudos espirituais. Magela, a gente é por aí, né? É por aí. A gente vai entendendo por que as dores nos chegam e vai tentando resolver isso, que às vezes não é nem para essa vida, mas a gente vai tentando nessa vida. Se não der, vai na outra, né? Mas o importante é que a gente siga em frente, procurando sempre se melhorar, buscar um entendimento, né, meu querido? E a Joana de Ângeles nos fala que para a gente sempre resistir, reagir, né, a esses desânimos que se abatem por N motivos que podem ser, né, aqueles sentimentos às vezes de melancolia, de tristeza que vem, assim, às vezes a gente nem sabe o porquê, da onde vem, mas pra gente sempre
ficar firme, né? Superar isso, fazer ações, termos ações assim para a gente tentar reagir, se tiver que ir no médico, tomar alguma medicação, né? Fazer uso também do médico da terra, não deixar de cuidar também do nosso lado material, mas buscar sempre na espiritualidade, né? E com Jesus aí, o médico das almas, o médico de todos nós, essa reação, né? Para a gente não cair nessas questões aí das depressões, né? Das dificuldades. Até porque as depressões também podem ser influenciações espirituais, né, gente? Vamos nos lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Várias causas, né? Outras causas também. Às vezes também a espiritualidade está nos influenciando em função daquele estado vibratório em que a gente está, a gente acaba se vinculando a espíritos que se comprazem naquele tipo de estado e podem reforçar esse comportamento em nós, né? Então é interessante. Então vamos à prece que Jesus fez, gente, que eu achei tão bonito, que ele diz assim: Pai, te dou graças porque me ouviste. Olha, ele já começa assim, gente. Agradecendo. Pai, te dou graças porque me ouviste. E na sequência ele diz assim: eu sei que sempre me ouves. Ele não diz eu creio, ele diz eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, ele repete essas palavras para Jesus, para Deus, né, para que fique marcado a força, o entendimento que Jesus tinha e o motivo pelo qual ele estava entre nós, né? Então, ele fala isso em voz alta, né? Então, o mestre clamava a Deus diante da multidão para que de forma direta, sem parábolas ou ensinos ocultos, todos pudessem testemunhar que ele era o Messias e que ali estava para fazer coisas de Messias, né, gente? E diante do sepulcro aberto, grita Jesus então em voz alta: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, todo envolto em faixas, um sudário, um lenço, né, em seu rosto, e finalmente o mestre diz: soltai-o e deixai-o ir. Olha só, gente, quantos ensinamentos. Essa expressão soltai-o e deixai-o ir já foi motivo de palestra no Dom Bosco pela nossa querida Marilice Passos, que ela estudou e reestudou o livro Lázaro Redivivo, gente, que é um livro espetacular, um livro muito bonito, e ela fez uma palestra no sábado no Dom Bosco: soltai-o e deixai-o ir. E agora eu vou soltar vocês e deixai-os falar. Opa! Lu tá com o microfone desligado. Acho que eu ligo ele aqui, deixa eu ver. Não. Então, me desculpem. Então, como você falou sobre a letargia e a catalepsia, Kardec comenta na questão 424 do Livro dos Espíritos, dizendo que tanto a letargia quanto a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica. Diferem em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, que foi o caso do Lázaro, então. Na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Olha que interessante. Olha só. A letargia... É parcial, então. Isso. A catalepsia é parcial. A catalepsia é parcial. E a letargia, ela é uma perda momentânea, né, do movimento por uma causa fisiológica, né? Então, ela tem a suspensão das forças vitais. E a letargia é sempre natural. A catalepsia
é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada ou desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, você veja, a catalepsia é mais fácil, entre aspas, quando há a ação magnética, né? Então, primeiro era isso que eu queria falar. Segundo, eu queria muito falar... legal, Lu. Eu gostei do teu esclarecimento, olha que interessante, né? A ação magnética, ela aconteceu, Jesus usou do seu magnetismo, né? Para, digamos assim, né? Religar no sentido de trazer de volta a vida, o corpo de Lázaro, que ainda não estava com o cordão fluídico rompido, né? Então existia uma conexão do espírito de Lázaro com aquele corpo, que até ficou mais claro para mim o entendimento, que já estava se decompondo, não porque ele tinha morrido, mas por conta da letargia, né? Falta de circulação e tudo mais, né? Então, olha que legal, né? E o Oduvaldo diz aqui que está aprendendo muito, viu? Opa! Lu, olha, esse aqui é um amigão nosso querido Vadão. Opa! Aí, seja bem-vindo, Vadão. Seja bem-vindo. Então, e mais uma vez é bom reforçar que Jesus não estava derrogando nenhuma lei. Ele estava exatamente seguindo as leis naturais, né? E utilizou o magnetismo, assim como todos nós podemos utilizá-lo, só que ele com muito mais superioridade moral, né? Porque Jesus era perfeito, ele tinha todo o conhecimento de todas as leis, então disso ninguém poderia falar, só que naquela época as pessoas não compreendiam de fato o que estava ocorrendo, né? Então, também eu queria dizer que o Emmanuel, na questão 317 do livro Consolador, responde uma pergunta que foi feita a ele, dizendo assim, a pergunta é essa: a ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? O episódio de Lázaro, diz Emmanuel, era um selo divino, identificando a passagem do Senhor, mas também foi um símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. E aqui ele está falando que essa passagem veio de uma forma emblemática. Então, ela tem um significado simbólico, né? Então, o Arthur Valladares fala, né, que a criação divina, na criação divina, só há vida. A morte é um processo transitório de transformação do corpo, de mudança de ambientação, plano material, plano espiritual, né? E daí Lucas diz no capítulo 20, versículo 38, Deus é Deus de vida e não de mortos. Então, com essa passagem, o que nos mostra? Que quando ele despertou o Lázaro, ele despertou para a vida ainda material. Mas, acima de tudo, nós, quando nos despojamos do nosso corpo por meio da desencarnação, a gente sabe que não acaba ali. Nós, espíritas, sabemos. Temos essa, né? E temos os nossos medos, os nossos receios, e é sobre esses medos e receios, sobre essas paixões inferiores, sobre as imperfeições, que é o lado simbólico. Então, vejam bem que as vendas, as faixas, aquele lenço que ele usava na cabeça, que envolvia Lázaro,
estavam prendendo ele no sepulcro. E o que trazendo para nós essas faixas que estavam prendendo, essas amarras que ele não, né? São as nossas paixões, são o nosso orgulho, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é o nosso materialismo, a simbologia desse processo, que limitam a nossa visão. Limitam a nossa visão do quê? Da vida futura. Né? Aqui ele coloca do sol da vida eterna, como Emmanuel falou. Então, quando a gente fica preso a esse sepulcro interno, a gente não consegue observar as coisas que nos rodeiam. Não, a gente continua preso como o Lázaro estava com as faixas, né? Eu achei, assim, muito interessante. Mas o mais interessante que eu achei é que ele também citou o livro Pão Nosso, no capítulo 42. E ele diz assim no capítulo 42, porque só se consegue um tipo de morte na criação divina, a da consciência denegrida pelo mal. Olha que legal. Então, nossa, que show isso, né, Lu? Exatamente, é um texto grande, tá? É um texto grande no livro, mas a parte que o Arthur tirou foi essa, que só se consegue um tipo de morte, né, na criação divina, que é o da consciência denegrida pelo mal, que por meio das sombras ela se projeta de si mesmo e não consegue contemplar tudo que nos envolve, a gloriosa natureza, as oportunidades que nós temos, né? Então, outra situação que eu achei interessante é que ele fala, tanta coisa, vale a pena você colocar no chat essa explicação do Valadares, porque realmente é muito, muito bom. Então, quando Jesus... Lu, desculpe cortar você, né, para que o pessoal entenda, né, a Luciana e eu estávamos estudando, mas não combinamos de ouvir a mesma palestra do Valadares. Né? Então, foi tão significativo isso que depois eu coloco o link lá no grupo do WhatsApp. Daí eu coloco o link e de repente a Lu também podia pôr o texto do Pão Nosso, né? E eu tenho mais um textinho aqui que eu vou ler só um pedacinho, que é do Caminho, Verdade e Vida. A gente coloca tudo lá depois no WhatsApp para deleite, né, daqueles que estão inscritos no nosso estudo, né? E tem um momento, Carlos, que ele fala assim, que quando Jesus convida para Lázaro sair, né? Como é que é o termo lá que ele usa? Vem para fora, né? Vem para fora. Deixai-o ir. Vem para fora. Vem Lázaro, para fora, vem né? Para fora. Lázaro, vem para fora. Quando ele fala isso, sabe simbolicamente o que ele está dizendo? Ele está convidando a todos nós, Lázaros. Eu achei ótimo isso. Achei excelente isso. Lázaro, vem para fora. Vem comigo e eu te mostrarei o caminho para deixar esse sepulcro. No caso, as nossas faixas, as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas culpas, né? Então, o meu evangelho é que vai infundindo em cada um de vós, e esta vida cada vez mais abundante, nós teremos um novo olhar daí. Então, ele está convidando a todos nós para sairmos do nosso quadradinho, né? A sairmos, a buscarmos a luz, né? A luz interior, porque quando a gente resolve o despertar daquela consciência que estava denegrida, né? Aí a gente faz o quê? A gente começa a ver a luz interior, né? E também ele também coloca isso como um símbolo da oportunidade renovada que temos na reencarnação,
Quer dizer, você acabou de falar para o Magela, se não é nesse momento, vai ser num outro momento. Mas que nós já estejamos preparados, aceitando o convite para sair do sepulcro, né? Tem mais coisa, mas eu estou falando demais. Não, Lu, eu queria aproveitar o teu gancho para trazer aqui uma informação aqui do livro O Caminho, Verdade e Vida, então, né, que eu tinha comentado, no capítulo 112, intitulado Como Lázaro. Então, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz aqui o seguinte, olha que legal, ó. Preciosa, é bem no finalzinho isso, né? Depois eu coloco o texto completo lá. Preciosa é a existência de um homem porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Que lindo, hein? Nossa, eu achei muito lindo, né? Até a forma como ele termina de começar outra vez, gente. Olha que bênção isso, né? A gente ter essa oportunidade, né, gente, de começar outra vez, né? Um despertar espiritual, né, para nós. Guerra, quer comentar alguma coisa? O Guerra tá quietinho, assim, o Guerra tá só analisando aqui a situação. A Lu? É o quê? Eu estou só aproveitando. Estou só aproveitando aqui, mas eu vejo que quem eram aqueles povos, né? Quem eram aqueles povos? Aqueles povos de mais de 2000 anos atrás éramos nós mesmos, né? E nós necessitávamos dessas demonstrações explícitas dos poderes, né? Dos poderes de Jesus. Éramos nós mesmos que estávamos lá naquela época e a gente necessitava daquelas demonstrações. E ainda hoje a gente conhece pessoas, e até alguns de nós muitas vezes declaramos, né, que se eu vir alguma dessas coisas sobre as quais vocês espíritas ou vocês religiosos falam, eu vou acreditar, né? E a gente já sabe que cada um a seu tempo, e a gente deve ter compreensão e paciência, porque a hora de crer, né, a hora de crer chegará a todos, e a cada um a seu tempo, né? Então, é isso, né? Então, eu estou aqui, como eu disse, só aproveitando. Não, muito bom, Guerra. Lu, você ia comentar alguma coisa? Eu ia comentar o seguinte, que a morte só é para aquele que não deseja recomeçar. Sair do seu sepulcro. Não é o sepulcro quando a gente passa para o plano espiritual, é aqui mesmo, envolvidos, né? Envolvidos ainda as nossas limitações, né? Hoje, vamos supor, nós estamos aqui caminhando um pouquinho mais em relação à limitação do falar, né? Do se expressar, daquilo que a gente sabe, mas na hora que vai falar não se expressa tão bem, tão legal, mas nós estamos aqui comentando, conversando, né? E quando fala que está aprendendo bastante, a gente fica feliz porque, na verdade, não é que a gente deseja passar realmente esse processo, e essa lição para mim hoje foi muito bom, porque quando a gente fala que amanhã é um outro dia para a gente sair do nosso sepulcro, das nossas limitações, do nosso orgulho, da nossa vaidade, trabalhar o perdão, trabalhar as coisas boas, verificar o que realmente não está dando certo e em seguida, por quê? Porque Deus vai iluminar sempre os caminhos, sempre. E Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou de acordo com a
tradução te iluminará. Então, não há necessidade de você ter morrido. A necessidade é de você estar se observando, se conhecendo a si mesmo, para ir vencendo essas mazelas morais, que são as faixas que prendiam o Lázaro lá e que simbolicamente nos prende hoje aqui, né? Exatamente. Então, é muito legal isso, porque é uma outra forma da gente dizer que a gente não está sozinho. Basta que a gente demonstre o mínimo necessário de boa vontade de a gente querer melhorar, de querer sair desse processo, né? Porque quando a gente está dando demonstração de orgulho, de egoísmo, tal, nós não estamos por um fio desligando o nosso espírito do corpo. Nós estamos inteiros ainda encarnados, né? E se nós estamos inteiros encarnados, a gente precisa aproveitar isso, né? Ah, mas por que você lê tanto? Por que você já não tem mais uma vida social legal, tal? São esses momentos que você vai optar pela leitura, pela dedicação do tempo, pela vontade de estar aqui refletindo, pela vontade de todos esses queridos que estão aí nos ouvindo, que apertaram o link. Tudo isso, todas essas ações já foram a gente já libertando das nossas limitações e dizendo, oi, eu quero aceitar o convite e quero sair do meu sepulcro. É isso mesmo. É um caminho, às vezes, difícil, né? A ser um Escolhas, passo né? difícil a ser dado, né? Às vezes a gente perde muitos amigos quando damos esse passo. Mas a gente está aqui para evoluirmos espiritualmente, né? Então, se os amigos não querem ir junto, a gente talvez tenha que seguir o caminho só com o mentor espiritual, né? Você sabe, gente, que eu me lembrei não, eu acho que eu recebi uma intuição aqui quando a Lu falou sobre as faixas, né? Né? As faixas, elas são as nossas subpersonalidades. E o lenço no nosso rosto é a falta da fé raciocinada, né? Olha que interessante, acho que o Muito mentor bem. aqui assoprou alguma coisa. Gostei disso. Você não gostou, Guerra? Guerra. Mas eu confesso uma coisa para vocês, quando eu imaginei o Lázaro andando assim com aquele passinho assim, de, sabe, juntinho, de pé juntinho, porque estava enfaixado, às vezes eu fico pensando se a gente não caminha desse jeito, né? Se a gente não tinha que dar um passinho um pouco mais largo de repente, né? Porque parece que a caminhada é difícil, como diz a Zilma aqui, como é difícil, olha, Verdade. mas é um trabalho, Mas né? a insistência, né? A insistência, a persistência, né? De ler, né? Hoje, quando eu estava ouvindo o Arthur, eu falei, meu Deus do céu, que explicação magnífica que ele está dando desse processo, e possivelmente ele também pesquisou, né? Quando eu vi que ele trouxe Bezerra, o Bezerra abriu ali um caminho para mim enorme. Quero até ir nesse capítulo 1 lá do livro da Ivone, para realmente estudar mais um pouquinho, para não perder, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente estuda hoje, mas se a gente não fica, né? Mas eu penso o seguinte, a gente pode esquecer até o que foi dito no sentido assim, mas nós não vamos esquecer mais do exemplo, né? Quando que Cristo nos chamou, né? Eu achei ótimo isso, está convidando a nós para sairmos do sepulcro, né? Então isso aqui para mim calou muito forte. E eu acho que todo dia, se a gente acordar e pensar nisso, e saber que não é a morte física, mas é aquela morte da consciência denegrida, então vamos lá, né? Vamos despertar, trabalhar esse processo, porque lá na consciência está tudo escrito, né? E Deus deixou escrito exatamente para que quando a gente desse esse passinho pequenininho, pequenininho, a gente lembrasse das leis e nos fortalecesse, né, através da iluminação desses espíritos benfeitores, desses amigos encarnados que nos dão a oportunidade de estudo, de participar do estudo, né? E aí vai, né? É muito legal, né? É muito bom. Estudar o espiritismo em grupo é a melhor coisa que tem.
né? Porque é um ato de união, né? Diferente daquele egoísta que estuda sozinho, né? Olha, é interessante, né? E olha quanto que a gente aprende, né? Gente, ó, nós estamos aqui com 1h09, olha como Meu Deus, passou rápido o passou. nosso estudo de hoje, né? Nossa. Olha, se vocês não quiserem comentar mais nada, já que nós estamos atrasados mesmo, né? Então podemos ir para a prece final. Quer comentar alguma coisa a mais, Guerra? Guerra tá de boa, tá querendo fazer a prece já. Não, estou tranquilo. Estou aproveitando, estou aproveitando. Tá bom. Ah, legal. Ó, o Magela está dizendo que as explicações de vocês tornam as bênçãos de Jesus. Oh, que amor. É, e vem de lá, né? Vem de lá as intuições, tudo, né? Nossa, é muito legal. Gente, Na vamos mudar verdade, então na aqui. verdade, né, Carlos? Na verdade, nos dá mais responsabilidade com essa fala do Magela, né? Porque daí a gente tem que colocar em prática mesmo, né? Não pode ser só o papagaio, né? Colocar em prática, gente. É esse o principal motivo, né, gente? Então, por pouco que a gente coloca em prática, já é muito, né, que a gente faz. Então a gente tem que ter também paciência conosco mesmo, né? Porque a caminhada é difícil, mas vai sempre para frente, né? Então, Contínua, mesmo que seja de pouquinho, né? É contínuo aqui. como Melhoria diz a Nath. contínua. Então está aqui o nosso Jesus. Esse Jesus eu sei que o Guerra gosta por causa daquele brilhinho da água. Ah, isso é bacana. É lindo, né? Então vamos, Guerra, para a nossa É. prece final. Se houver algum comentário no chat, a gente daí responde depois da prece. Tá certo. Então, meus amigos, vamos lá, vamos aproveitar e manter esse nosso clima alegre de estudo, né, de elevação, esse clima de irmandade, né, de aproximação com Jesus. E vamos aproveitar que nós estamos aqui aproximados de Jesus e vamos aqui com uma prece da gratidão, que é trazida por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigado, meu Deus. E que assim seja. Que assim seja. Muito bom, né, gente? Olha que delícia esse estudo de hoje, né? Nossa, Lázaro é muito legal. Vamos às nossas despedidas, então, começando pela Luciana. Meu agradecimento sincero ao Centro Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, a você, Carlos, você, Nádia, a você, Eduardo, por essa oportunidade, a espiritualidade que nos ajudou. Muito obrigada pelo comparecimento, pelo tempo de ouvido, né, que emprestaram para nos ouvirem. Que Deus os abençoe, ilumine e que vocês tenham uma noite bem tranquila, um excelente descanso. Para todos nós, né, Lu? Guerra. Então, meus agradecimentos também a Luciana pelo estudo tão profundo e extremamente didático e completo e esclarecedor que trouxe, né, como especialista. Põe especialista nisso. Parabéns. Né? Obrigado, Carlos. Obrigado, Nádia. Obrigado a todos que estiveram conosco. E até a próxima oportunidade. Um grande beijo a todos e bom descanso. Valeu, Guerra. Nádia. Boa noite a todos. Obrigada também por essa oportunidade de grandes reflexões com esse tema de hoje.
Até a próxima semana, um bom descanso para vocês. A Mel também já se A despediu Mel, naturalmente, né? Já deu o oizinho Uma dela. passada básica ali. Gente, eu sou só gratidão, né? Nossa, eu amo estar com todos vocês aqui, o Guerra, a Lu, a Nádia, o pessoal do chat. Gente, é muito legal, é muito bom a gente estar junto e o nosso estudo só existe por conta de vocês, né? Então, que Jesus nos abençoe a todos. Um beijo, um abraço bem apertado Boa e até noite. terça que vem. Até. Tchau, gente.